Oi, pessoal, esse é o Nota de Filmes. Eu sou Eduardo Brandi. E eu sou Léo Moretti. Verdade, é Tudo mesmo. bom? Tudo ótimo. Como é que você tá? Tudo tranquilo, empolgado de nosso filme de hoje. O nosso filme de hoje, que ele é um filme um pouco polêmico por diversos motivos, mas um dos motivos é que aparentemente as pessoas não gostam tanto desse Do filme. filme. Já é um bom jeito de começar. Não, porque a maior parte das pessoas que viram esse filme não curtiu tanto, que é o Último Portal, The Ninth Gate, do Roman Polanski. Estrelado Esse por Johnny Depp. é um filme de 1999 e nessa época, né, você tinha muitos filmes com essa temática meio fim de milênio, né? Porque Uhum. esse é um filme que fala de um livro que vai abrir, que se chama os nove portais do inferno, novos portais para chegar no mundo das sombras, né? O reino das É, sombras. E que seria mais ou menos uma maneira da pessoa que conseguir decifrar o livro conseguir invocar o diabo. uhum. O que, e realmente, e no final dos anos 90, né? Esse filme é de 99. A gente tinha diversos filmes com uma temática assim, né? A gente teve o Final dos Dias, né? Do o End of Days, com o Schwarzenegger, Uhum. que é uma merda de filme também. Que ele luta com o Até diabo. que curti esse filme até. Você curtiu esse filme? Ele era Mas muito bom. eu também curti Night Gate, então talvez o meu gosto é péssimo. Acho que era inclusive o Gabriel Byrne, né? Que fazia o diabo É o no. diabo. É. É. E o Gabriel Byrne, ele também tá naquele outro filme chamado Stigmata, também de 99, que ele Mesma é um vibe, né, padre, do junto diabo. com a Patrícia Arquette. Uhum. Quando a Patrícia Arquette é uma cabeleireira que começa a sofrer os estigmas de Cristo, né? Também gostei desse filme. Esse filme é legal, eu gosto desse filme. Faz muitos anos que eu não vejo esse filme. Mas Uhum. ele tinha aquela vibe, é, uma coisa bem MTV, né? As imagens eram umas imagens fortes, assim, umas coisas meio rápidas, uma É edição um rapidíssima, filtros bem, bem todos me saturadão. lembram, eram uns filtros muito contundentes, tipo, Sim, muito sim. pesados, os filtros, da época, talvez. E um filme que as pessoas fazem uma certa conexão em relação à vibe é o De Olhos Bem Fechados, que a gente falou já aqui no nosso podcast, Uhum. e que também é de 99. E ele também tem aquela onda, porque o último portal, né, o Ninth Gate, ele tem um pouco a coisa de. Primeiro, é uma Nova York que não foi filmada em Nova York. É Uhum. uma Nova York meio uncanny, assim, né? No caso do Kubrick, ele não filmou em Nova York porque ele odeia viajar de avião, né? No caso do Polanski, porque ele odeia a ideia de ser preso. É, tem um mandato de prisão nos Estados Unidos Tem um para ele. mandado de prisão nos Estados Unidos. Ele não pode ir para os Estados Unidos. É, o filme, então, na verdade, ele é filmado todo na Europa. Ele tem muito CGI, ele tem muitas cenas. Então, ele é um filme que ele tem uma vibe meio esquisita, assim, né? Principalmente nessa parte de Nova York, assim. Uhum. Quer começar colocando já o tema do filme? É só falar que a trilha já vai ser a segunda vez que a gente fala de uma trilha do Checula, a primeira tendo sido Bram Stoker's Drácula. E eu acho que ela realmente ajuda muito a narrativa desse filme, que tem pouco diálogo assistindo esse filme. Se você pensar bem, o, o personagem principal do Johnny Depp é um cara meio quietão, ele é meio introspectivo, ele não gosta muito de papo. Ele até começa, uma das primeiras frases dele do filme, quando ele conhece o Balkan, né, que ele não tá afim de ficar de papo, sabe? Ele é um detetive que encontra cópias raras de livros, né? E é muito bom, aparentemente, no trabalho. E eu gosto da trilha do Woodchuck Killer porque ele já tinha se mostrado um grande compositor de trilha de terror com o Drácula, e ele consegue, não é tão grandioso,
essa trilha, mas ele usa muita coisa de coro e de vozes para meio que representar certos personagens que a gente vai ver aqui, né? Enquanto a gente está falando sobre o filme, e elementos do, da tensão no, do, particular em cenas de quando ele está sendo perseguido, que o Johnny Depp é muito perseguido nesse filme, e Ele é também bastante. Ninguém gosta do quando Johnny ele Depp. está quando ele está sendo meio que o livro, a página do livro do que ele está pesquisando, que é supostamente co-escrita pelo diabo, ela tem um chamariz a ele, e você sente isso, a música ajuda muito a gente ter essa conexão meio que subliminar quando a gente está assistindo. Você não achou? Sim, total. O filme, a trilha sonora ela traz muita atmosfera para esse filme. É muita atmosfera, que talvez sem essa trilha, talvez eu não gostaria do filme tanto quanto eu gosto, sabe? Porque o filme tem bastante defeito em termos de product, não product, de production, né? É, ele Tem tem algumas uma coisas que série de, parecem meio ele tem uma série de coisas preguiçosas, que assim. são muito, muito toscas. É. Que você olha e você vê Ma- assim, não, isso aqui tá tosco pra caramba. Mas eu me lembro, eu vi esse filme no cinema quando saiu. Eu ainda morava lá nos Estados Unidos. E eu me lembro de da a primeira cena que você vê é um senhor, ele está escrevendo na escrivaninha. Aparentemente é uma pessoa um cara rico, com um mega biblioteca atrás dele, né? Tipo, de livros dele. Em seguida, ele acaba e a gente vê que ele tem um banquinho lá na frente, ele sobe no banco e se enforca. A primeira cena, isso é nos primeiros 30 segundos do filme. E aí você já vê a trilha vai fazer uma coisa tão legal aqui que ela já mexe com os seus sentimentos. E aí começa meio que esse gravão de cordas, enquanto a gente tá fazendo um panning, né? Como é que é panning? É pena mesmo. Entre a, Pá. entre a É. livraria. E ele é uma coisa cheio de livro, até você vê chegar num buraco onde você claramente está faltando um livro ali, e ele vai e ela faz uma entrada para fazer a cena de abertura. E eu fiquei fascinado nessa quando eu vi a primeira vez. Eu disse, man, this is gonna be a creepy movie, sabe? Aí Mas o começa a mais ver. engraçado é que eu tinha certeza que essa cena de abertura tivesse sido feita por computador. E não o Polanski, ele falou que ele realmente ele filmou portas de mosteiros, de igrejas, para poder fazer essa cena. Que maneiro. Mas tem alguma coisa de. Parece computadorizado. Ah, não, existe um efeito de computador, porque é como se fosse atravessando uma porta e Mas andando um vasto nada até a outra porta, até o outro portão, até outro portão e as portas abrindo. Mas eu eu contei achei. 9. Sim, são 9, porque Fiz são questão de o contar livro. É, pra porque é o garantir. Nineth, né? É, Ninth Os Gate. 9 portais. Então Mas você são realmente 9 mas só que eu realmente acreditava que era tudo CGI. Que era tudo uhum, de computação gráfica. Na verdade, eu não uhum, fazia ideia de que realmente alguém tinha ido lá filmar esse tipo de. Em locação. interessante isso. Mais uma coisa, esse tema aqui, ele volta em diversas formas durante o filme, e é muito quando o Dean Corso, que é interpretado pelo Johnny Depp, tá fazendo é meio que um trabalho de detetive. Ele tá pesquisando as coisas e olhando a cópia do livro que supostamente é escrita pelo diabo, né? É Essa desenhada, música né? sempre, Desenhada pelo. essa Na verdade, o sempre, livro essas, é como se o livro ele fosse uma biografia do diabo. é, Uma biografia de Lúcifer que o autor do livro que o livro do filme, né, o Ninth Gate, ele tivesse reescrito o livro que é como se fosse uma biografia do diabo. Só que é, a questão do que é escrito é menos importante para os personagens do filme do que as gravuras. sem dúvida. E as gravuras o que aconteceu? O livro ele foi queimado. Todas as cópias foram queimadas desse livro, inclusive o autor. Mas sobraram 3. E esses 3 livros, um agora está com que era de um cara que acabou de se matar. Estava citando agora há pouco. Os outros 2 estão com mais 2
duas pessoas lá. E vamos É. conhecendo aos poucos. E mais pra frente a gente vai descobrir que, na verdade, cada um, eles são, o que difere um do outro são as gravuras. E essa página que o Léo fala com tanto carinho é a gravura que o Lúcifer fez. São Então, três de quando ele cada tá. vez. Só rapidinho, quando ele tá investigando essas gravuras, você sente essa música, ela quase. Ela cria um senso de. Essas gravuras estão chamando a atenção dele, então meio que quase. Meio que. Eu digo que é quase parecido com quando os caras olham The Ring no O Senhor anel dos do, Anéis. o anel do Senhor dos Anéis. Tem o mesmo sentimento quando o cara fica, quando ele tá olhando aquele, e ele vai se corrompendo ao longo do filme, né? Querendo mais e mais encontrar essas gravuras e completar esse mistério de desvendar o que que acontece quando você encontra as 9 gravuras, né? Mas assim, eu acho que é bom a gente começar mais ou menos do começo do filme, né? Que logo em seguida a gente conhece o personagem do Johnny Depp, que se mostra um cara meio malandro em termos de na função dele de É, um cara que meio que tá pronto pra passar a perna e, inclusive, a gente já conhece o personagem dele fazendo isso, né? Ele meio que ele tá numa biblioteca e já são duas familiares de um colecionador que teve um derrame e os familiares dele já estão querendo meio que já se livrar da biblioteca dele para é, poder faturar em cima. que o cara não pode muito contestar É, nada mais, né, coitado? e eles ainda ficam falando, "Ah, não, porque ele tá. Eu acho que, na verdade, a biblioteca está se tornando uma fonte de sofrimento para ele. Então, talvez se É, a gente vender, é, é. ele vai sofrer menos de não poder curtir a biblioteca dele." E, E e, ele, e se- e aí o Johnny Depp, o personagem dele, né, não o ator, é, ele inflaciona todo o preço da biblioteca como um todo, mas fala de um livro especial, que são ter 4 volumes de Dom Quixote, que que esses não são particularmente interessantes, mas que ele pode, mas valem alguma coisa e está disposto a dar uma grana por eles naquele momento. E o próprio, e o mesmo, o velho colecionador, quase tem um segundo derrame, né? tem quase um segundo derrame quando escuta isso, né? É. Mas aí a gente é introduzido à trilha do Dean Corso, que tem uma faixa toda vez que ele está andando, perambulando pelo filme, nas suas aventuras. Ele tem uma faixa que eu li algumas críticas da trilha falando que foge um pouco do. É quase meio cômico. E, e, e eu concordo quando um crítico que falou que lembra muito o tema dos Caças-Fantasmas, da trilha incidental. Não digo Ghostbusters, aquela faixa que todo mundo conhece, mas um dia a gente vai fazer Ghostbusters aqui, o Caça-Fantasma, e eu vou lembrar, eu vou tocar essa no futuro para gente lembrar, quando a gente ouvir o tema incidental do Ghostbusters. E essa aqui, Dean Corso se chama, que é o nome do personagem do Johnny Depp. É meio que tem uma harpsichord, É o quê? uma harpa, a Ah, harpsichord. Tem, 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 tem. E toda vez que a gente vê ele andando de um local para outro, quando ele não tá sendo perseguido, né? Quando ele tá sendo perseguido, é outra trilha que eles usam. Eu gostei muito porque quebra um pouquinho do peso, que a trilha tem muito coro e muito. E depois tem uma porque assim, participação o que é legal da engraçado Sumi Joe. Oi? que é engraçado desse personagem do Johnny Depp, né, o Corso, Jim Corso, é que ele não é particular, ele pode ser um ótimo detetive de livro, mas ele não é particularmente muito esperto, né? Ele não é um cara muito sagaz em ideias. Na verdade, ele não tem nenhuma grande ideia no filme inteiro, assim. Uma parte das Tá coisas aí foram que, meio que indicadas a ele. então, tá aí que é isso. É um cara. Eu acho que é isso o Vucek fez bem nessa trilha, que representa um cara que tá meio perdido. Ele, tipo, ele sabe fazer uma coisa muito bem,
mas em todos os outros aspectos ele é meio Coisa que ele sabe fazer inclusive muito tem bem, cenas muito cômicas. Tem enganar as cenas bem pessoas cômicas. e pegar os livros com um preço melhor, né? Sim, mas é o que ele faz de bem, mas de Não, resto sim, fã, ele é isso é, que ele ele é faz de um cara bem. meio Ele não. perdido. Ele não tem família, ele não tem ninguém. Parece que ninguém gosta do cara demais. Ele tem aquele Que amigo será, né? que é o dono de uma loja de livros antigos lá, que é meio que o único cara Que que tolera parece ele. achar ele maneiro. E você sabe E que aquele livro, esses livros que ele adquiriu lá do colecionador com derrame, e os livros utilizados no filme são realmente originais. O Don Quixote do Joaquim Barra, né, de 1780. o cara gastou toda a grana dele com isso. Não, não compraram, né? Eles só utilizaram durante a gravação. O que, na verdade, não tinha tanta necessidade de qualquer coisa que colocasse ali. Eu não entendo Claro, isso, pra ser teoricamente mais ou sincero. menos perfeito, mas teria funcionado igual, mas o tanto que eu mesmo nem sabia que eram os originais. Mas é engraçado, parece que ele toma tanto cuidado com isso, mas em outros aspectos, uma das críticas que eu já te falei até quando a gente estava revendo o filme, é que os sets parecem meio. Sempre parece que eu não tô num lugar real, assim, sabe? Eu não tô vendo um set que deram todo cuidado. É tudo muito limpinho, sabe? Tipo, algumas vezes eu até achei que era aqueles efeitos de matte finish atrás para botar uma biblioteca atrás do personagem, um green É que screen, nem aquelas talvez. pessoas que as Mas pessoas usavam na pandemia, assim, para fingir que tem uma biblioteca atrás delas. exatamente, esse Não, eu, mas eu tenho esse aparente, sentimento. mas parece que realmente eram livros, assim, eles usavam os mesmos livros, né? Então, por exemplo, aqueles livros que estão lá na primeira cena para a segunda cena, são os livros que estão no fundo, são mais ou menos os mesmos rearrumados, tá? Isso em termos de produção. Eles não ficaram arranjando um monte de livro antigo diferente Entendi. para cada local, mas são Mas realmente livros antigos, assim. Mas, por exemplo, a gente na próxima sequência, a gente vai conhecer o cara que vai contratar ele para fazer essa trabalho de detetive e localizar os livros e comparar as cópias dos três livros que sobraram, né? Que é o Balkan, interpretado pelo Frank Langella, outro grande ator, fazendo um Ele bom é muito, trabalho nesse filme também. Eu não, gosto ele é dele. muito bom, eu acho esse ator. Ele tem Ele uma dignidade, né? Ele tem uma presença muito boa. E ele tem muito, e muitas cenas que ele faz nesse filme, na verdade, ele tá falando pelo telefone. Ele nem tá é, fisicamente presente na cena. E ele tem uma entonação que, ao mesmo tempo, ela é muito aparentemente calma e sem. é, Mas e ao mesmo tempo ela é muito agressiva, ele é muito ameaçador na é, hora que ele fala. não, ele tem um menosprezo respeitoso pelo personagem do Johnny Depp. Em todas as Sim, cenas que sim. eles estão juntos, eles meio que não se gostam, mas os dois precisam do outro porque um tem um conhecimento de fazer esse trabalho e o outro cara tem muita grana e quer pagar ele bem, mas eles não se gostam. Mas eu Exato, acho ele interessante. já trabalha há muito é, é, tempo, a pelo visto questão já que é uma força dura. eu sinto nesse filme, uma coisa que eu acho que talvez é os que as pessoas criticam, mas que eu acho que é o que me faz gostar do filme, é que parece que eu tô vendo nada muito real, é tipo, parece limited space. Como é qual é a palavra em português É para liminal, ele é é, espaço liminal, liminal que space. é um lugar que não necessariamente existe, mas existe de forma parece uma coisa, uma réplica de uma coisa que existe no mundo real, mas talvez não. O filme Então, todo eu acho. parece realmente como se fosse um grande sonho. Por isso eu acho que as pessoas lembram tanto Olhos Bem Fechados quando veem esse filme. Sem dúvida. Sem É dúvida. porque nada parece exatamente real. Não, não é como se como se parecesse mal feito em si. Embora tenha algumas É. coisas que realmente não têm uma grande produção. É. Mas os espaços não parecem serem reais, né? É. Inclusive as pessoas com quem ele lida em Nova York, eu sei que é tudo europeus lá, porque é tudo filmado na Europa, não tem a energia de Nova York lá, real. Sabe? Não, Que você até sente quando você vê um filme filmado. É, inclusive a cena que eles estão na frente, que eles estão no arranha-céu lá do balcão, né? é isso, é.
Você olha para a imagem da janela da cidade, ela é claramente falsa, É, sabe? Eles colocaram lá, é claramente estúdio, não tem. Nem parece que estão se esforçando. Você olha para. Você consegue. Se faziam isso em filmes dos anos 50, faziam isso mais bem feito do que fazem aqui. não, mas eu Você não digo, nota. sabe aqueles filmes quando eles dizem, os personagens, o personagem americano tá no Brasil, e aí ele tem que lidar com um montão de brasileiros, mas claramente não são nenhum brasileiros lá, sabe? Tipo Velozes e Tipo, Furiosos. tipo Velozes e Furiosos, sabe? Acho que teve um Incrível Hulk que passou aqui no Rio Tem em umas alguns coisas momentos. filmadas no. Sim, sim, sim. Mas assim, esse mesmo sentimento, nesse filme, eu acho que ajuda a criar uma coisa meio inquietante, assim, quando ele tá andando nesse prédio que claramente não existe, ou talvez existe só metade e o resto eles colocaram Não, um os efeito. últimos andares foram colocados por computador. É, e justamente você tem esse vislumbre, esse prédio, e tem o The Balkan Press Building, que é que o Balkan I guess ele é um editor. O editor, ele tem uma, Não tem entendi bem o que ele uma. faz, Ele tem uma editora de livros. mas o personagem do Balkan, ele é um expert em escritos sobre demônios, né? Tipo, Na verdade, você tem sobre vários diabo. experts de demônio nesse filme, né? Os três caras que encontraram a cópia, né, cara? Assim, para você querer, você tem que gostar muito do demônio para querer ter uma cópia autenticada do livro escrito pelo diabo, né? Ah, Tipo, sim. é muito. E você sabe que na hora que estavam filmando, foi o Frank Langella que botou o 666 tanto como para subir como código do elevador, como código da biblioteca dele. Que isso não estava no É, roteiro. O roteiro só dizia é, para botar o número. é. Aí ele foi lá e Eu colocou achei 666. legal, mas na vida real é tipo meio óbvio, né? Pra um Seria cara meio que óbvio. adora Eu o acho que qualquer demônio. um teria Tipo, eu não entrado. sugeriria ele botar isso como senha pro banco, pra ele, assim, né? Se ele botar 665, eu acho que já ninguém mais entende. Ninguém pega. Agora. É. E hoje em dia dizem, nunca repita suas senhas, né, online, tem que pensa em outra coisa, tenta complicar, não bota número muito querido que as pessoas sabem, sabe? Ele estaria numa pior, esse seria facinho roubar o cara. Mas ele não parece ser alguém que você vai querer ficar brincando muito, né? É, Ele é um cara muito mas rico, ele é muito poderoso e pelo visto, ele não tem problemas em mandar matar, né? então vou tocar essa faixa aqui da Balkan Press Building pra gente ver que dá Ia toda a ser energia engraçado se fosse uma do música Balkan que também. fosse tipo uma trilha sonora do prédio dele mesmo, né? Da editora dele. Tipo, você entrasse no elevador. Balkan Press Building. Não, não, é bem mais sinistrona. E tem também, já a gente Imagina já se toda vê vez que você uma. pegasse o elevador no prédio dele, você ficasse tocando essa música. Ia ser foda, acho que daria um vibe. É melhor do que aqueles som de elevador. Mas você notou que já tá. Ele já reusa o tema que a gente ouviu na abertura, né? É uma versão, que você tá entrando no. O cara que mais gosta de demônios na casa dele. É, E, ele e aquela baronesa também parece ser uma que parece mais na frente do filme, ela parece realmente uma pessoa que gosta muito, que estuda bastante, né? né? Mas aí o que acontece? Ele mostra, tipo, a coleção de demoníaca dele no último andar do prédio, depois de fazer uma apresentação onde a gente já vê uma outra personagem, a terceira personagem principal. Ou talvez são quatro personagens principais, né? Diria que é o Johnny Depp, o Balkan, a, a personagem que se chama The Girl, que depois a gente vai entender melhor quem é, né? Ao longo do filme, e Ou a não, Lyanna né? Telford, que é a principal antagonista do Johnny Depp no filme. Acho que todo mundo É, quase é antagonista do Johnny Depp no é filme. que todo mundo tá correndo para pegar as páginas, né? Mas a gente já vê a garota, o Balkan tá dando uma apresentação sobre o tema dele de novo, acho que tá falando do demônio de novo, né? Só fala do demônio. Mas aí o Corso, ele Imagina você trabalhar numa tocando. empresa e acabou, cadê o Cara, chefe? Tá ali falando do demônio de novo. Fazendo mais uma palestra sobre o diabo.
É. E o cara, pô, ele tinha um PowerPoint e tudo, sabe? Acho que é por isso que você Também, não vê né? tantas pessoas trabalhando assim no prédio dele, né? Porque eu acho que ninguém deve durar muito tempo lá. É. E aí depois ele fala com. Na verdade, o curso em si ele tá dormindo na palestra dele, É, tá dando um cochilo. babando praticamente, e a garota, né, que vai acompanhar ele depois, né? A personagem da Emmanuel Segner, Uhum. que também não parece estar nem um pouco interessada na palestra, né? É. Acho que, acho que À primeira vista, ela parece uma estudante universitária, mais ou menos. ela se veste como se fosse uma estudante universitária. De É, moletom, assim, meio soltos, assim, com um casaco de moletom, largadão, tênis e tudo mais. é. Ela tem uma vibe muito. Eu gosto muito dessa personagem, que ela fala pouco e a trilha Exatamente. dela é bem inquietante quando ela tá sempre meio sorrindo assim, mas tem o primeiro que o olho dela fica mudando de cor, o que para mim seria meio estranho, sabe? Assim, não sei se tem lente de contato que faz isso assim no mundo, mas certamente parece uma Que coisa fique meio sobrenatural. trocando sozinho, acho que não, cara. Não, eu conheci um cara que trabalhava na universidade. Ele colocou uma lente de contato que era tipo olho de gato. E era difícil levar o cara a sério, sabe? Mas Mas ele fazia o quê? Fazia aula com lente de contato não, de ele gato? trabalhava na contabilidade, que eu era tutor de inglês, aí eu tinha que passar por ele toda vez que eu queria receber, entendeu? É, era um cara gente fina e tudo, assim. Não, Eu só imagino, não, deve ser uma não pessoa sei se super for. bacana. Ah, não. Deve Enfim. ser que nem o Balkan, né? Fica dando aula pro diabo, dando aula de diabo, aí o seu cara, não, fala ali com contabilidade ali, o cara que tem olho de gato. É, era inquietante, digamos. Não tinha trilha para acompanhar ele quando ele falava comigo, sabe? Mas tudo bem. O Corso topa, né? E a gente chegou a falar que o Balkan mostra o. Bom, na verdade, nenhum gosta de ninguém, né? Tanto o Johnny Depp não gosta do Balcom, quanto o Balcom não gosta de Johnny Depp. Mas o Balcom sabe que o Johnny Depp faz tudo por dinheiro e isso é uma coisa que ele tem. Então ele confia ao Johnny Depp o livro dele que custa, um, sei lá, mais de US$ 1 milhão. É um livro extremamente valioso, realmente. Porque ele quer que o Johnny Depp arranje uma maneira de autenticar o livro. O Johnny Depp já retruca que, cara, esse livro tem tudo para ser original. Na verdade, ele não sabe exatamente qual é o problema do livro. E faz a piada. O que tá acontecendo? Que houve? O diabo não tá aparecendo para você, é isso? É maneira essa frase, né? Que é mais ou menos exatamente o problema. O diabo não tá aparecendo pro Balkan e o Balkan que é o diabo. Mas o Balkan não entrega isso lá nessa cena. Ele Não, meio não, ele não que. fala isso. Ele meio Mas que o Johnny dá Depp uma entendeu que é. risadinha. Mas o Johnny Depp sacou que era, né? O Johnny Depp, O nesse cara. caso, parece muito com o Polanski na real, assim, porque o Polanski, ele também, e não acredita em nada disso. Como assim, como ele não acredita em bruxas, não acredita, mas é uma coisa que ele gosta. Então, ele fez Bebê de Rosemary e tudo mais. Então, o Johnny Depp, ele tem um pouco desse ceticismo, sabe? Ele tá ali, ele olha para aquilo e acha aquilo tudo uma grande besteira. É, e. Mas mesmo assim, ele. Ele fica intrigado, assim, o Johnny Depp ali. Porque, Ah, sim, até porque o porque que vai o, ganhar o bem, né? Balkan quer. Na verdade, o Balkan diz: a missão dele é encontrar um jeito de levar o livro e comparar a cópia dele às outras duas cópias que existem na Europa, os dois, né? Um cara mora no Portugal, a outra em Paris, Isso. né? As duas Uhum. cópias. E ele diz, se você conferir que uma delas é a real, eu preciso que você encontre um jeito de adquirir ela para mim, né?
Ele não É entrega o de, que ele quer, não tem nada de litografia aí nesse momento, assim. mas ele fala assim, eu quero que você consiga pra mim, não me importa a maneira. Aí o Johnny O Depp cara, né? fala, isso não importa a maneira, soa como se fosse com algo ilegal. Tem um, tem um quê de bem legal, né? Aí o, Que é bem o por isso que, Johnny na verdade, Depp, que ele chamou o curso, né? Mais que o curso, ele não fosse uma pessoa pronta para fazer uma coisa ilegal no nível das coisas que a gente vai ver no filme, alguma coisa no passado dele deve entregar que ele já fez coisas bem duvidosas, né? não, só a cena no início do filme, onde ele meio que ele passa uma perna naquele casal com o senhor lá é, incapacitado. Você vê que ele não tem muito. Ele é malandro. Ele é malandro. É. É, E tem uma coisa que deve ter, que nem no mundo da arte tem, né? Normalmente existe um database, existe uma lista de todo mundo que está com todos os tipos de quadros valiosos, livros valiosos. Existe uma lista disso. E elas são atualizadas. De maneira que, inclusive, dizendo se a pessoa tem problemas de saúde, como é que tá, ó, se pode morrer a qualquer momento. No tanto que se uma pessoa dessas que tem um quadro, tem um livro, tem uma coisa muito valiosa, a prova vai ter, em questão de horas, vai ter alguém já batendo na porta dela oferecendo para comprar. Porque sabe hum, que a pessoa morreu e sabe que vai ter algum parente que vai querer se livrar daquilo rápido. Por mais que saiba que é valioso, mas é. também, pô, tá tudo para jogo, né? E é nesse negócio que a gente vê o Corso tava lá antes de todo mundo ali para já sabia que tinha alguma coisa lá para aproveitar, né, nessa situação. Mas ele também é um cara que ele é um detetive, né? Que em seguida ele tá com a cópia do livro do Balkan, ele começa a ir na biblioteca e começar a dar uma analisada, ver o que que tem, né, ler, em particular as litografos lá dos As livros, gravuras, sim. Ó. as gravuras. E, e aí a gente é introduzido ao tema da misteriosa The Girl, que a gente não entende bem as motivações, mas toda vez que o Corso está agora pesquisando ou na função de detetive, tentando averiguar o livro, aparece essa garota que a gente conheceu rapidamente e não deu muita atenção para ela na palestra do Balkan, mas o fato dela aparecer na biblioteca enquanto o Johnny Depp tá pesquisando as coisas lá, já mostra que ela tem alguma coisa, o que é, a gente não sabe bem. E o tema dela é bem interessante, porque o Kilar, ele convocou a Sumi Joe, que era uma soprano sul-coreana, para fazer os vocalizes. Toda vez que a gente vê essa garota aparecer na cena, ou ter alguma interação com o Johnny Depp, o Corso, a gente ouve esses temas aqui. Eu gosto muito da vibe que a Sumi Joe traz essas É, muito faixas, legal, cara. muito legal. Ela tem uma linda voz. Teve um famoso, acho que era um maestro, que falou que ela tinha uma voz de Deus, assim, tipo. Me ocorre que eu não acho que ela canta nessa faixa, mas essa a gente vai começar, ao longo do filme, começa a aparecer a Sumi Joe pra Em algum momento vai cantar essa aparecer. aí. Você promete, Léo? É, eu prometo. E quando acontecer, vai valer a pena. Mas a gente tem esse. Ele usa esse. Quando ela não tá interagindo ainda com o Johnny Depp, tem esse piano. Que também
para remetendo a Eyes Wide Shut, tem alguma que daquelas faixas, né? Essas, Tem sim, tem sim, tem sim. esses dedilhados simples que criam um clima de mistério e de... E o Corso usa óculos e eles brincam muito com isso, eles aproveitam bastante isso no filme, né? E às vezes ele tira o óculos para limpar, ele acha que ele viu alguma coisa, ele coloca a garota, ela tem uma capacidade de sumir e aparecer. Ou ele tem a capacidade de não prestar atenção nas coisas, né? Porque toda vez que acontece alguma coisa com essa mulher sobrenatural, ele por acaso está sem óculos, ou olhando para o lado, ou fazendo qualquer outra coisa, né? Depois que ela Ah, mas ele voa. já flagra, ele reconheceu ela nessa cena, a gente já saca que ele reconheceu ela da palestra do Balkan, e o fato de rever ela ali, ele tem suspeitas ao longo do filme que ela trabalha pro Balkan e que ela tá meio que acompanhando o progresso É, sim, dele sim, ele na acha, ele acredita investigação. isso. Embora ela mesma dita que não sabe nem quem é esse cara. É. E aí ele continua, a próxima cena, ele vai pesquisar É, que a ele vai falar mulher, falar com a com a Liana mulher. Telfer, né? É. Que é a esposa do cara que se matou no início do filme. Outra personagem que eu adoro nesse filme, cara. Muito Exato, bem atuada. Lina Olen interpreta. Ela tem todo um quê de inquietante nela, mas ela é muito sedutora no jeito que ela se comporta, né? Mas uma personagem super aristocrata, né? Uma personagem. aristocrata, E. mas o que Desculpa, fala aí. Não, pode falar. A cena é bem interessante que a primeira vez que a gente conhece ela, ela se finge de não saber o que raio é esse livro, mas a música do Wookcheck lá, ela dá todo um entendimento meio subconsciente que o Johnny Depp tá em perigo quando ele tá perto dessa mulher. É, E porque aí ela a meio gente, que mostra muita surpresa do marido, falecido marido, ter vendido aquele livro, é, né? Ela mostra uma. Só que realmente, né? O que é muito interessante ele ter vendido e não ter simplesmente queimado, já que ele tem tanto problema com esse livro, ele poderia ter simplesmente jogado na fogueira, né? E resolvido daquela maneira. mas o Mas filme dá a ele. entender isso, agora eu fiquei na dúvida, dá a Não, não, entender que não. ele Eu acho que ele vendeu tipo, ele para estava concluir. infeliz por conta do livro, ele se suicidou por conta do livro? Cara, eu acho que ele se suicidou quando ele descobriu o que que a esposa dele fazia em relação ao livro, né? Porque ela, mais facilmente a gente vai descobrir que Hum. ela participa de uma seita satânica e, e ela fazia uma série de orgias e encantamentos e feitiços lá no castelo da família dela. E ela usava É, como base aquele livro, né? mas aí vamos O escutar livro que aqui ela quando fez ele comprar, né? Ele comprou, mas é, foi ela que a gente insistiu. descobre depois. É. Mas nessa cena ela ainda tá fazendo de Ah, tá se sonsa aqui. fazendo sons. É. E eu acho muito creepy essa música. Que ela tá sendo muito educada, falando com ele, mas a música te faz sentir algo diferente, meio subconscientemente perigoso. Você não acha, cara? Sim. Que ela tá dizendo, não sei quem ele adorava esse livro, não sei por que ele venderia. E o Johnny Depp, o Corso tem uma tremenda poker face nesse filme. Ele não entrega as emoções dele, né? Ele é muito é, safo em lidar com pessoas. Ele nunca. E ela pergunta quem comprou. Aí ele não entrega que foi o Balkan. Diz, eu não tenho permissão de te dizer isso, sabe? Ela meio que já Ele sabe quem man- é, né? Mas ele é, faz como se não soubesse. E toda vez que ele tem uma interação com ela nesse momento, assim, quando ela não tá violenta, ela vai ficar violenta daqui a pouco. É, tem esse meio que parece uma. O cara tá meio que balanceando perto de um precipício com ela, né, cara? Não, ela é Que ela claramente toda. uma. É.
Ela é dos personagens que estão no filme. Ela é um dos personagens mais conscientes do que as coisas estão acontecendo, né? Balkan, ela, assim, ela realmente ela tem uma. Porque o Johnny Depp, o Dan Corso, né? Ele é um. Ele também ele cai de paraquedas num mundo que ele, na verdade, não faz ideia do que está acontecendo. Ele não acredita É. naquelas coisas. Para ele, aquilo tudo é uma grande besteira porque ele fala do diabo como se fosse uma coisa, fosse uma grande piada, É. né? Então ele tem essa. E ele não entende exatamente qual é o grande fascínio que as pessoas têm por aquele livro. Ele olha para aquelas gravuras, ele olha para aquele texto e não vê nada demais daquilo. Uhum. Mas tá E, vendo? Até você descrevendo isso assim, com essa trilha, é inquietante pra mim. sim, você já tá inquieto já. Já tá nervoso E agora. essa é o primeira, né? Não, eu tô cheio de calafrios aqui. É, mas então a gente é introduzido a esse personagem e mas aí ele tá numa função de pesquisa e ela meio que diz, ah, que interessante, e fica por aí, né? E logo em seguida ela aparece na casa dele mais tarde. Ou tem alguma coisa que eu esqueci aqui? Não, ela Não, acho que aparece, na ela verdade disse, ele na vai verdade lá. eu menti, eu não fui tão honesto com você sobre o fato que eu sabia que esse livro, mas na verdade é uma das coisas que mais adorável, tem uma memória, ela entrega uma história bem esfarrapada para ele, que ela quer, Sim, assim. sim. Aí ela disse, não tem, eu posso te pagar. Ele disse, mas não é, ele diz, o livro não é meu para te dar, eu tô aqui, tô fazendo uma pesquisa, assim. Ela diz, mas será que não tem algo mais que eu posso fazer? E o Corso sendo não de ferro, né? Ele se entrega e eles fazem eles transam. Aí a Porque na gente verdade ela meio que induz assim, finge que, sei lá, roubou o livro, perdeu o livro e me dá. e eu te pago e também te dou É. um bônus. Ela chama de bônus, né? Ela começa a mostrar as pernas para ele. E aí a cena Ela é bastante sedutora também, né? é muito bonita, assim, é uma Ela é muito mulher bonita. tem uma presença maneiríssima. E aí ele se encanta e ele aceita, né? Aí em Sim, seguida por a que não, gente né? tem a primeira. Agora a gente tem o tema que toca muitas vezes durante o filme, quando o Corso tá correndo perigo. E ela é meio que. A primeira vez que ela toca é numa faixa chamada Liana Berserk. Quer dizer, É um Liana ótimo título, Berserk né? Mode. Porque logo em seguida que eles estão meio que no pós sexy time, é, ele tá meio que fumando cigarro assim no chão e ela tá meio que violentamente esculhambando a mochila dele, né? O- Na verdade tipo, pegando tudo, jogando fora. ela Cadê não o é muito, livro? ela não é muito discreta, né? Cadê o livro? Falou, pô, eu tô querendo o livro. Aí, toda irritada, né? Aí o tema começa. É, ela diz, me dá o livro. Ela diz, don't fuck with me. Ele diz, eu achei que I just did. Ela É, não gosta dessa situação, ela bate na cabeça dele e ela porque você vê quebra que é como você uma. vê como o personagem do Johnny Depp, ele não é um personagem muito ágil também, né? Ele não é exatamente. Não, ele não leva melhor numa batalha. Não, É acho que bem rapidinho isso aqui, mas. todo mundo bate É, nele na real nesse filme, quase. é, Mas o é. que eu acho E ela quebra. interessante nesse filme é que só nessa cena a gente que você acabou de descrever acontece umas duas vezes. Ele perde a consciência, ele dorme, ele várias vezes durante o filme. Né? Essa é a primeira contusão dele, cerebral aí que ele leva. Essa é a primeira. Ela quebra uma garrafa de uísque na cabeça dele. Sim, sim. Só que a gente esqueceu que ele tinha escrito. Ele sendo um cara meio sagaz, ele tem um quê de se sentir perseguido. Ele guarda o livro na loja do amigo dele, que é o dono de livros antiquados, né? E agora me diz o seguinte, Então, quem você. Aí quando ele chega lá, encontra o cara por isso que morto. ela não consegue o livro aí.
Agora me diz o seguinte, quem você acha que matou ele? Eu acho que foi o louro, aquele cara com o cabelo platinado. Porque nas mortes seguintes, a gente tem muita impressão de que é o Balco quem que tá matando. Mas não, ele não Não tem diz. motivação ali, cara. Não, Qual é a exatamente, motivação dele? mas esse é o único que não tem motivação do Balcon matar. Sim, mas nos outros, Eu- os outros o Balkan tem, porque ele quer os foi o livros, né? Balcon que matou, ok. O É, Vargas, que é o outro que tem o livro o é, português, é, a Baronesa Kessler tal. é. Agora, inclusive a Telfner, que ele acaba matando também. Todo mundo ali, você vê claramente foi o Balcon que matou. Agora, Uhum. esse personagem do amigo do Corso, que estava cuidando do livro, esse é o único que fica uma coisa um pouco solta de quem matou esse cara. Que pode ter sido a Liana Telfner, né? Embora tenha sido muito colado, ela estava transando com ele há pouco tempo também. É. E ela achava Não, realmente que, na verdade, ele estava com o livro no apartamento dele. não, ao meu ver, o que aconteceu foi o seguinte: quando ela viu que o Johnny Depp não estava com o livro na casa, ela mandou o capanga ir lá e torturar o cara para encontrar. Mas o cara deve ser um tremendo amigo do Johnny Depp porque não entregou o Mas você acha que livro. aquele cara não tem cara que ele ia aguentar muita tortura para entregar um livro, cara? Que nem é É, dele. cara, esse talvez agora você me pegou, nunca dei muito pensamento nessa Não, morte, eu mas também não tem não, assim, porquê. Até pela é a morte mais teatral do filme, que tem, que, logo no que início dessa é uma cena, é, aparece, na hora que ele tá deixando o livro com ele, não sei o que, você vê os pés da garota. uhum, Mas não faz tanto sentido ter sido ela que matou. Embora seria ela que tivesse mais tempo para fazer isso, de maneira mais ritualística e tal. é, Porque eu acho que a Liana ter feito isso é um pouco solto, porque realmente é aquilo, ela achava que, na verdade, o livro estava com o Johnny Depp. Por isso que ela foi lá para casa dele. Aí brigaram e tudo mais. Naquele meio tempo dela ter brigado com ele para ir matar o cara, é uma coisa muito rápida para você fazer uma morte ritualística. Aquela ali é uma morte é claramente porque ritualística. é Ele é porque pendurado. e o tempo que você precisa para armar o corpo daquele jeito, né? Porque Você precisa de um um tempo. corpo Faz. morto sem vida pesa bastante, né? Para uma pessoa fazer sozinha, aquilo lá parecia que teria que ter duas pessoas lá para fazer. Não, e Por isso que você eu acho teria que que ter talvez uma. ela foi lá com o capanga e Mas sendo você que teria ela que ter uma queria, motivação muito acima. Por que você vai fazer isso pra quê? mas é para assustar o corso, cara. Sim, mas você Dizer, pudesse. ó, eu Sim, quero o esse cara livro. morto. Sim, mas o cara morto só já. Mas aí você falou, pô, mas aí teria. O cara não teria entregue. Com certeza o cara teria entregue o livro. Por que ele não entregaria? É verdade. Ele não é um cara que vai. Tu acha que o Corso mesmo não entregaria? Num caso desse? Ele mesmo entregaria. É, inclusive a música que a gente ouve quando tem o pé se chama Menace, que quando a gente vê o Ameaça. pé fora ameaça. E é uma versão um pouco mais sinistra do tema do corso. Quando você sente um perigo eminente aí também. Que acho interessante, acho muito interessante como o Vucetich ele consegue fazer essas versões um pouco divergentes para acompanhar o sentimento da cena, sabe? Tipo, é um tema que eu já ouvi antes, mas agora ela tem um quê mais sinistro nesse. Ele deu uma empurrada nos elementos mais angustiantes da faixa, sabe? Uhum. E isso justamente é a cena logo antes do coitado do amigo do Johnny Depp ser sacrificado. É, mas aí Johnny Depp, em seguida, ele quer desistir do trabalho, né? Porque ele descobre o amigo. Felizmente, o livro ainda tinha um esconderijo especial ali na loja
Na verdade, era um Evidentemente ele grande sabia. esconderijo, mas é muito fácil você esconder um livro um local cheio de livro, né, também. Tá aí outra pergunta. Um cara que se dá o trabalho de matar um cara, se é que eles mataram ele porque ele não entregou o livro, ele teria dado uma revisada melhor. Você encontraria não Na tem verdade, eu acho que bagunça aqui. na É verdade, que eu acho sabe que quando você vê o filme, o é. cara teve depois no quarto num dos quartos do Dean Corso, quando ele tá viajando e eles entram lá para procurar o livro, tá tudo bagunçado. Que eles deram uma revirada assim em tudo para ver se encontrava. E nesse aqui não parece, parece que então talvez esteja certo que foi o Balken que fez só para porque ele é um doido. Exato. Na verdade, essa morte, eu acho ela um pouco. Que é exatamente a questão mais confusa pra mim é essa. Eu imagino até que tenha sido a mulher, a garota que fez. Pela situação toda, eu acho que ela que seria de maneira mais ritualística. Tá Mas eu, bom. ao Então mesmo tempo, eu acho que é, é, ela. Eu não acho que ela ia querer que o Johnny Depp se afastasse da investigação. Que parece que ela tá curtindo a vibe do Johnny Depp ali naquela parada. tá, mas então e se ela sabia que o cara não conseguiria não entregar o livro se eles torturassem, e aí ela matou pro cara não entregar o livro? Talvez seja Sei melhor. lá. Mas o mesmo cara. Sei lá. Pode ser, né? É Bom, meio aleatório demais, né? enfim, mas aí a gente pula umas cenas que é tipo o Johnny Depp não quer mais trabalhar, que ele fica bem assustado, como eu também ficaria. Ver uma morte ritualística baseada na página que eu estava analisando 10 minutos atrás no. Na biblioteca. Cara, eu acho que foi a garota. Não, Porque ela tava assim, lá eu quando ele imagino que tava seja. vendo. Eu imagino que tenha sido a garota. Por, porque o pé dela aparece um pouco antes, tá? Uhum, É, agora eu não consigo entender qual é a motivação exatamente. Acho que a motivação tá um pouco solta pra mim ainda. é. Eu acho que ela que é a única pessoa que tem os meios pra fazer e meio que já sabia que o livro tava ali. Aquele ali fazia parte ali do negócio do Johnny Depp. Uhum, Agora, ainda tô um pouco na dúvida de qual é o motivo. Qual é o motivo de ter feito aquilo, sabe? é. Bom, enfim, nunca vamos saber. A gente Nunca não vamos conhece saber. o Roman Polanski, então. É. E Mas, provavelmente enfim. também não deve, nem deve saber, tipo, ele deve estar pouco se importando por esse assunto. É. Ele vai Mas falar: aí. foi a garota. Ah, que a Mas, é- minha mas- mulher, minha esposa, fez. e o Johnny Depp, então, ele se convence depois de dizer que não quer mais fazer, que tá Assim, na verdade, perigoso, tá assim, eu vendo? também gostaria de dizer que também que o Balcom ele pode ter o dinheiro que for, mas ele não é um cara muito bom negociador, né? Também. Quer dizer, ele ganha a negociação. Pô, Mas Ele, normalmente ele, você fala assim: ah, não, eu vou te pagar o dobro, vou te pagar o triplo. Tu não fala assim, jogue mais um zero à direita do que eu vou te pagar. o Que, cara vai. tipo, Você tá me devendo US$ 1 bilhão. sabe? Tipo, quem negocia assim? É, é. Você começa assim: ah, não, eu te pago o dobro, vai. Então eu te pago o É, triplo. E é fala, verdade. te joga mais um zero aí. Te É. pago 10 Mas é o vezes mais. mesmo cara que usa 666 como o código dele, sabe? Tem Me umas admira que ele tenha falhas ficado tão assim. rico fazendo isso, né? Mas ele pode ter vendido. Mas talvez ele tenha vendido a alma pro diabo e por isso que ele conseguiu. É, Porque é. realmente me escapa. Aí o filme muda um pouquinho porque o Johnny Depp é convencido, ele vai para a Europa, onde acho que os caras podem filmar mais sem ter que criar um espaço limited, né? Tipo, ah, que eles estão nas ruas lá de Paris e de Portugal agora, né? Sim. E ele vai na casa do Vargas, que é o primeiro. Não, primeiro ele vai visitar. Eu não entendo onde vai primeiro, quando tem aqueles dois gêmeos lá. Exato. Ele vai encontrar onde o livro foi comprado. Foi adquirido pelo coroa que se suicidou Ah, sim, depois. sim, 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 claro, Ele vai claro. lá para. Vai encontrar os irmãos Senisa, né? É, Naquela loja meio de restauração de livros e tudo mais. Que são irmãos gêmeos. é.
E é bem esquisito, né? Porque é o mesmo ator, na verdade, fazendo os dois papéis. Aham. Mas a voz foi dublada de um deles, pra não ficar exatamente igual. Tiveram esse É. cuidado. Algumas decisões aí eu não entendi bem, mas tudo bem. Assim, tipo, Na verdade, eu não entendo como é que alguém pode fumar em cima de um livro tão valioso eu já comi. de É, maneira é, tão relapsa, assim, né? Porque o meio que cara, ele tá o cara fumando, ainda cai bota. cinza em cima Eu da tava esperando ele capa. colocar o copo de uísque dele em cima do livro, assim, tipo. Ele tá à beira de fazer isso. Mas acho que mais um pouco ele tira uma folha e faz um cigarrinho pra fumar. Não Porque... teve um momento que cai um pouquinho de faísca do cigarro no Não, livro, ele dá cai. uma. No momento não, logo no início. Ele já pega o livro fumando, cai cinza em cima da capa e ele só espanta, assim. E que, que falta de respeito com o trabalho aí do. Mas aí eles começam a falar das gravuras, né? É aí que ele começa a ficar mais fascinado pela É, ideia das exato, exato. gravuras. A coisa das gravuras é uma coisa bem normal, na verdade, daquele período, assim, do século XVI e tal. Você tinha uma série de gravuras que eram feitas, porque os livros, existia um movimento ocultista muito forte na Europa, com Robert Flood, Valentim Andrea, Jacob Boehme, um monte de gente fazendo vários tipos de linhas diferentes, de ocultismo e tudo mais acontecendo, e uma série de livros eram feitas. E as gravuras tinham um papel muito importante. As gravuras, você conseguia ler muita coisa na gravura, tanto quanto no texto. E a pessoa que fosse uma pessoa iniciada naquele conhecimento espiritual, ela conseguiria, tendo aquela chave de conhecimento, ela conseguiria ler aquelas gravuras. E muita coisa eles colocavam nas gravuras até para poder dificultar que outras pessoas que chegassem em posse de um livro tivessem acesso àquela informação. Por isso que faz Hum. muito sentido esse lance do livro, do filme. Mas logo em seguida ele sai, eles falam um pouco sobre. Ele começa a ver que na gravura tinha uma assinatura LCF, que aí, que aí ele diz. Aí ele descobre que. Precisely, senhor. Precisely, senhor. É. E o cara faz, cara, vai, cara. LCF escreveu, que é o Lúcifer, né? Ah, e o Johnny E, Depp fala quase com um saco cheio, né? é. É tipo, Lúcifer. É. É. Aí fica Mas assim. tem um negócio, tome cuidado onde você tá andando, porque você vai levar uma coisa dos céus, alguma coisa assim, né? É, porque uma das gravuras que eles estão usando como exemplo, né? Que ele tá mais ou menos explicando o que eu acabei de falar, de maneira mais rápida, dizendo que o perigo vem de cima, e logo quando ele tá saindo ali de um beco, cai uma série de andaimes. Os andames se desfazem assim, e ele tem um momento dizendo, caramba, que doideira. É, Coincidência, será? Mas, coincidência, é, realidade. e aí ele viaja para. É, também viaja cuidando do livro da mesma maneira, né? Fumando em cima do livro. Eu fico É, impressionado com a falta de cuidado que as pessoas têm com esse livro que é tão valioso. é, Isso é uma é, coisa que realmente me incomoda desde a primeira vez que eu vi esse filme. Eu vi esse filme no cinema também. Isso me incomoda de deveras maneiras. Porque até nas cenas mais seguintes, que o cara vai lá e arranca as folhas, o Balcom vai lá e arranca as folhas. Porque assim, cara, por que você arrancou as folhas e botou pra queimar o livro? Por que você não pegou o livro todo logo de uma vez? é. Ou talvez ele tava com pouco espaço na mala, alguma coisa assim. É, parece exatamente. Parece, pô, tô com pouco espaço aqui, a Receita Federal vai me taxar se tiver mais de um livro, vou só tirar as folhas e queimar esse livro que custou 1 milhão de. Eu também achei esquisito quando os caras destroem o livro. Eu não entendo por que destruir os livros, né? Tipo, é... aí o Corso segue então para a casa do Victor Vargas, que mora em algum Que é um lugar no dos Porto. outros coincidores, né, do livro Ninth Gate, né? É um outro dono, né? Ele tem uma É, cópia que é a primeira vez que ele vai fazer uma comparação a uma outra cópia das, das duas que das- são duas cópias juntas. Aí o Victor Vargas até é um senhor que mora numa casa meio decadente, mas muito bonita, né?
Na verdade, Vilezão, ele Aquarius. é uma daquelas pessoas que claramente aristocratas e ricas e tal, que foram perdendo o Grana. dinheiro aos poucos. Ele, na verdade, ele mora numa casa que deve ser a casa da família, só que quase sem móveis já. Você vê claramente, né, quando vai andando pela Mas já casa, vendeu que você vê tudo. que faltam o espaço ali onde ficavam os móveis. Você vê que tem manchas na parede onde tinha uma estante, onde tinha um quadro e tudo mais. É, é. Eu Mas achei o mais, essas. mas o mais curioso desse personagem, que eu acho, é que ele é de todos os personagens, eu acho que ele é o mais tranquilo. Ele me parece ser o Assim. cara que tá pouco. Você vê que ele claramente ele tá numa condição que tinha tudo pra ser uma condição ruim, mas ele realmente ele tá super de boa, assim, praticamente. Ele Inclusive, ele vai. fica tocando violino. Até tem uma faixa aqui, é o solo interrompido, que ele fica tocando. Você ouve ele tocando. E eu imagino que foi composição do Wookcheck lá. Ah, provável. Mas você vê que ele oferece bebidas pro Corso quando ele Ele chega. é super, super, super gente fina, cara. Eu gostei E muito parece dele. realmente tá de boa ali, sabe? Ele tem uma biblioteca que deve valer milhões, né? Uhum. Mas E já tá bem. Ele já vendeu várias cópias, você notou já venderam várias, que mas o Corso. aquele foi o que sobrou da Biblioteca Vargas, né, que eles chamam. É. Ele disse, você deveria estar aqui no seu ápice. Aí o Corso diz, eu vou te falar que tô meio decepcionado. O cara meio mal educado, ele fala uma parada. Não Mas fala, não, que isso, mesmo tá assim, o lindo. Coroa não se importa. Ele tá tipo Não, o assim, cara tá nem aí. tá nem O aí. único momento que ele tem um momento é quando ele começa o Corso, e aí a gente já sente o trama evoluindo e a música que remete à faixa de abertura, que eu disse que ela reaparece em diversas formas, especialmente quando ele está começando a ficar muito fascinado pelas gravuras agora, que ele tá tentando comparar as diferenças, e ele começa a descobrir coisas incríveis, tipo, que uma tem uma porta aberta, outra tem fechada, outra a chave tá na mão de um personagem Tá na e mão uma tá não, na tá a mão na direita ou tá na mão esquerda, coisa assim. é. E aqui, ó, a gente tá ouvindo aqui, ó. São bem curtas, são só momentinhos. E geralmente é quando ele tá olhando a página, assim. Um close da página. E você sente mais ou menos. É quase um canto de sirene pra ele, né? Que tá começando ele tá ficando viciado no, no Satã. É. Eu acho que existe um pouco do prazer da busca, né? Você também está descobrindo as coisas. Na verdade, o que é descoberto ali é uma coisa que as pessoas que são especialistas nunca souberam É. daquilo. Porque nunca botaram. O cara falou, essa é a primeira. O Vargas fica empolgado disso. Essa é a primeira vez que as duas cópias desse livro estão juntas desde, sei lá, É, quantos desde anos? séculos, desde. Séculos. É. E até o. Você vê que até o Corso fica meio empolgado com isso. Diz, é maneiro mesmo. É, Não, é e exato, porque realmente é uma coisa assim muito bacana, né? Você descobriu um segredo desses. Me admira que ninguém tenha descoberto antes a diferença das assinaturas, né? Isso é uma coisa é, que. Mas é claro, né? Você agora quando você descobre, ele ficou claramente empolgado, agora ele tá intrigado para saber o porquê que isso significa. exatamente. Mas aí ele sai, que ele vai pro hotel para analisar melhor. Ele fez as anotações dele, ele precisa falar com o Balken. Mas na saída, ele vê um carro é, meio estacionado ali meio bem esquisitão, né? Tem. E você não vê quem sai, mas parece estar ameaçador. Não, não, o carro Tem é uma quem tá faixa chamada Road Menace. Olha essa Não, faixa mas quem aqui. tá no carro é É o o Bruno. platinado, eu sei. É o Bruno, é o platinado. Eu não consigo ouvir falar Bruno sem lembrar do Ó, personagem. ó, ó, isso aqui eles botam quando ele tá em. Que ele tá meio que, caramba, que é isso? Mas ao mesmo tempo ele é salvo por uma motociclista, claramente é a nossa amiga, a garota Tem. misteriosa.
Que seria o anjo da guarda dele, né, cara? Mais ou É. menos. Agora eu fico imaginando como é que ele vai pra casa depois do hotel. Ele tá Ele, perto? cara, não parecia perto de nada. Ali Não parece parece perto de aquelas nada, casas que cara. são fora, que ficam uma hora, a distância de uma hora Ele não dirige. da cidade. Que ele tava no, acho que ele tava em Lisboa, né? Na, Não, não, sim, na aquilo cidade ali de é Lisboa. afastado. Aquilo ali com certeza é afastado. Por mais próximo da cidade é afastado ainda, aquilo, né? Então, É, a mas gente me não vê ele admira pegar, que como é tá? que ele vai, como é que ele volta depois. Ele pegou uma condução, deve ter Pegou um Uber, né? Sei lá. pegou uma condução de alguma maneira, né? Não pegou uma carona com a garota nesse momento. O que foi, É, é o que é um pouco grosseiro, né? Porque depois ele encontra, ele tá no saguão do hotel, ele vê ela lá. Quer dizer, ela foi pra lá, então ela podia ter dado uma carona também, né? agora, uma coisa que me incomoda, em particular, dela na motocicleta, é o naipe dela não é de quem usaria um capacete, né? Mas eu acho que é para não deixar claro para ele Eu que é, sei, não é para não deixar claro pra nós e pra ele, eu é. entendo. Mas o fato que depois ela dá uma carona pra ele, ela continua usando o capacete. Essa ator eu já sei quem é, né? Sim, E mas ele mostra vai que sem, mas ele vai sem o diabo tá nos capacete. detalhes, Léo. Mas o, mas ele vai sem capacete. Ela não consegue um capacete para ele. Ah, cara, cada um fica responsável pelo seu próprio capacete também, né? É, tudo bem. Quando é pra eu não saber quem é exatamente, eu entendo. Mas uma vez que eu sei quem é, e ela é uma criatura que tem. A gente depois vai ver ela flutuar, né? A gente sim, o Corso não. Ele volta pro hotel, ele fala pro Balkan que ele encontrou diferenças nas gravuras. E o Balkan, a reação do Balkan é meio que. Primeiro ele fica meio bolado, né? Ou sei lá, É, porque tem que ninguém sabia, uma coisa realmente que. Aí diz, ah, não, eu quero que você consiga a cópia pra mim. E o cara falou, bom, uma coisa que o Na verdade, se o Fargas. Balcon, na verdade, se o Balcon tivesse ido lá onde foi vendida a cópia dele, que se tornou dele, ele já teria tido É, metade dessas informações, né? é verdade, é verdade. Mas, mas, eh, mas lembra que o Fargas fala, eu não vendo por nada esse livro, a cópia dele. E o Balkan insiste que ele quer a cópia. O Mas, Costa diz, mas cara, o que você quer que eu faça? Sabe? O cara não quer vender. Dá seu jeito. o que que o cara vai fazer também, né? O Fargas também não vende, mas também não faz nada com o livro, sei lá, acho meio perdido. É, cara, você já tá velho, cara. Uma hora você vai morrer. É, mas ele tem um respeito por livros, ou sei lá o que, cara. Põe numa biblioteca. Ah, tá bom, mas enfim. Ele não quer, mas aí a garota reaparece no hotel, É, já aparece né? pra pegar ele pra poder levar lá no Fargas. Não, dia seguinte. A No dia primeira. seguinte, sim. Ah, porque. Desculpa. Ela. Em outras cenas, quando ele tem uma viagem de trem, onde ele encontra ela e tem o primeiro diálogo entre os dois, que faz algumas cenas antes, acho que é entre o Corso sair da loja dos gêmeos e chegar na casa do Fargas. Tem uma cena que ele tem que pegar o trem Sim. pra. E ele conhece a garota. Aí ele fica dizendo: ah, fala pro Balkan que eu mando um abraço. Que ele tá quase certo que ela tá trabalhando pro Balkan. Mas aí logo em seguida, a gente já olha pro olho dela. E essa primeira cena eu não tinha notado, cara, que tem. O olho dela vai mudando de cor, né? Quando ele tá falando com ela. Logo nessa primeira cena. E aí a gente já diz, caramba, que é essa personagem? Quem é Muita gente, essa acho que eu já garota? falei, eu acho que muita gente que não curtiu muito esse filme fica bolado com essa É, falta de acho que as pessoas explicação. também acham que tudo tem que ter uma explicação. É, pessoas também acham, mas eu não sei quem é, não gostei do filme. Ah, cara, gente, Eu acho que é parte do na charme. vida muita coisa a gente não sabe o que que é também. Pô,
Vai Exatamente, eu pôr. gosto do mistério de não saber, eu acho que, a parte que me intriga, sabe? E Porque a gente sabe que é uma criatura meio que demoníaca ali. Ou ela é, é um demônio, um agente do diabo, ou é o diabo em si. E quantas vezes, cara, você já não teve a experiência de o mistério te intriga, e quando você sabe o resultado, tipo, a verdade, é sempre decepcionante, Pois é. né? Então, bom, Eu acho, é, na verdade, eu não sei o que as pessoas precisam saber toda a informação. Na verdade, é uma coisa que você sabe mais ou menos, você sabe o que que ela representa, a gente sabe no filme, isso fica claro. isso tudo é para dizer que essa personagem, ela, em devidos momentos do filme, ela tem informação que a gente não entende bem como ela sabe das coisas, né? É, que Ela no diz, caso, por vamos ver o exemplo, corpo tem que ir lá que o Vargas morreu, né? E diz, como é que você sabe isso? E ela não responde. Agora, se ela matou o outro cara, ela poderia ter matado esse cara também. não, sim, mas ela poderia ter matado, mas não foi ela que matou. A gente sabe que não É foi por... porque as folhas sumiram. E o Balcon tá com essas folhas depois. Em diversos momentos também o Balken tá falando com ele por telefone e perguntou onde é que você tá exatamente. O cara é meio. Ele nunca diz exatamente onde ele tá. Não, sim, mas no caso desse assassinato do Vargas, a gente sabe que foi o Balcon. Eu sei. Porque o livro está queimado, as folhas foram arrancadas das gravuras. Isso logo depois que o Johnny Depp falou que a questão das gravuras, o simbolismo delas, a diferença que estava dando entre umas e outras. E no final a gente sabe que as folhas estão com Vargas. Com Vargas, não, desculpa, com Balcom. Então a gente Sim. sabe que ali foi ele mesmo que matou, não foi a menina. E, a- e aí eles chegam e vem o Balken, o Vargas Vargas. flutuando no seu. É um laguinho que ele tinha No ali seu na frente da laguinho, casa. é. Ah, aqui temos Sumidou, finalmente. Ah, Ela começa a dar umas. E o curso, O Vargas submarino. porque é porque é aí que a garota diz, ó, você precisa entrar lá dentro para pegar a cópia do livro. Ela meio que diz que tem que entrar lá dentro, né? E toda vez que ela agora tá interagindo com o Corso, tem esse quê esse canto da Sumi Joe nas faixas, quando eles têm cenas juntos agora. E eles estão agora trabalhando juntos. Ela vira tipo o sidekick dele. Sim. Embora é um sidekick que tá sempre na retaguarda, né? Tipo, tipo o Corso tá perdido agora. Ele não sabe, ele tá seguindo as pistas, mas ele tem coisa acontecendo que ele não tá entendendo direito, né? Sim, sim, Ele mas tá ele já sendo sabe para onde seguido, ele precisa ir agora, né? Que agora ele precisa ó, encontrar outra cópia. não, sem dúvida, mas o fato aliás, outra cena, cara, uma outra coisa, ele entrou lá dentro, vai ter uma perícia é, policial quando né? Ah, E não, o mas aí cara entrou lá dentro, ele sai não entrou deixando com raio. luva, cara. Eles deixam um E, no- rastro de. Ele deixa um rastro desde Nova York, com um amigo dele que foi morto lá e e pendurado, ele né? tá com a cópia do livro que foi queimada, e se alguém perguntar, o cara veio aqui, mas tudo bem que esse cara não tinha ninguém mais morando com ele, né? Mas assim, ele tá se encalacrando, porque ele tá que nem ele tá numa situação onde ele tá entrando em ambientes onde são cenas de crime. Não, sim, ele vai ser Bem extremamente. pior é o que acontece na Kessler depois, É, em que naquele ali o cara esse nem cara ainda disfarça. morava, É. é. Bom, e aí ele diz que ele vai agora para Paris para uma investigada na terceira cópia do livro, né? Que tá com a Baronesa Kessler. Baronesa Você Kessler. percebeu Outro personagem. que ela mora num prédio que não tem elevador, né? E ela anda de cadeira de rodas. E ela anda de cadeira de roda. Ela provavelmente fica lá em cima o tempo todo sem sair, né? Que doido. Aparentemente no livro, eu não cheguei nessa parte. Eu tô lendo o livro, mas não cheguei nessa parte. A gente fala muito da questão do elevador, né? Mas no filme eles optaram em não ter elevador. Então é escada. E você vê, claro, você vê ele subindo as escadas, descendo as escadas e tudo mais. É. Então eu fico.
imaginando que, na verdade, ela esteja lá confinada na biblioteca dela e lá fique. É interessante, é uma boa interação, né? Porque ela é uma baronesa, então ela. Mas é uma outra que estudou muito o diabo. Na É. verdade, E é, ela diz que viu o diabo quando conheceu o era. diabo. Que ela conheceu o diabo quando era adolescente. E aí dedicou a vida para estudar ele. É, ele até brinca, fala assim, em outras épocas você teria sido queimada viva por falar isso. O que ela retruca, mas naquelas épocas não falaria. O que. E ela é uma grande estudiosa e tem uma biblioteca inteira dedicada ao diabo. E aí tem um desentendimento porque quando ela descobre que o Corso tá ali para averiguar a cópia do Balken, que era do. Ela achava que ainda era do Telford, né? Do Sim, senhor sim, que se sim. suicidou no começo do filme. Mas aí a gente entende um pouco que tinha negócio de surubas e festas, né? Dedicadas. Não, era uma seita de pessoas ricas e poderosas que achavam que todo o poder Que e o seu sorte poder e deles era dinheiro. devido ao diabo. O que deve fazer sentido até, né? Pessoas ricas que venderam a alma ao diabo, ok? Sim, mas eu digo, talvez o Balken, mas a Telfer, que é a chefe, nasceu numa família rica, né? Sim, sim. A Então, baronesa, que aparentemente a também, família dela ela adorava o diabo há gerações já. No livro não, parece que Ah, no é. livro fala isso, no filme não, mas no livro fala isso. Ah, tá bom, mas aí dá uma explicação melhor a isso, né, porra? Então, porque pra mim era uma garota que se amarrava no oculto, assim, Não, contanto que e eles aí, fazem um ritual, o ritual é feito no castelo da família dela. não, e ela, na verdade, era uma família de nobility, né? É, Mas sim, eles não aristocrata, tinham digamos. grana, então ela casou com um cara rico pra manter a casa, né? E Sim, eles sim. falam isso. Mas enfim, O que é bem comum também, né? Muita gente rica com dinheiro, com new money, né? Com dinheiro recente, casa com pessoas aristocráticas, mas para ter a sim, tradição, né? sim, Por trás daquilo ali, como dar mais dignidade ao dinheiro que tem, né? De alguma maneira, né? Dar um pouco mais de força. certo, certo. Aí, tipo, é conveniente para os dois lados, É, né? exato, conveniente para os dois lados. O que acontece em seguida é que ela manda ele embora porque quando ela tem uma antipatia tremenda pelo Balkan e diz, ó, você é um... Se diz lobo em pele de cordeirinho, alguma coisa assim? É, lobo em pé de cordeiro, isso. Oba! Yeah! Aí manda ele embora. Sim. E aí ele tem um... Aí o capanga platinado da Telford aparece lá na frente, fica seguindo ele ainda entra num barzinho, fica lá. Eu entendo o lance dele, né? Ele fica lá, ele esperava que o cara ia embora, ia se encher Acho que depois de um sim, acho que pouco. ele meio que vou ficar aqui bebendo e fumando e comendo croissant Que até esse eles, cara eles desistir e ir embora. representam, eles representam o passar do tempo com o número de cigarro que ele fumou ali enquanto ele esperava, e já tá à noite. Aí, aparentemente, ele olha e o cara meio que desapareceu por um. Deve ter É, ele ido acha que o cara desistiu, mas ah, no sei final lá, alguma coisa assim. É, é. E ele ele deve ter aquela sai, hora de bater o ponto, né, também, né? mas aí ele é atacado pelo cara, né? Ele tem uma cena. Outra cena meio Cara, essa estranha, cena né? é Que a muito mal feita. coreografia dessa Hum. luta, que em seguida a garota, é a primeira vez que a gente vê a garota flutuando no céu, descendo, Ela meio que vai porque descendo, meio que flutuando, né? é que o Johnny Depp ele desce para um parquinho e o cara segue ele para lá e ele tá encurralado. Assim, E que é assim do lado de um cais, né? Mas, assim, mas é uma cena que é particularmente mal feita, né? Ela descendo, flutuando, mas que você vê quase claramente os fios é, suspensos. é. E depois a coreografia da Não, luta a dela coreografia é toda é tipo, horrorosa. só dá um chute no cara aí. Não, É, parece que é feita de propósito para ser tão mal feita. não Eu acho que era.
que você só fazendo, você com preguiça, você não chega nesse nível de. É Eu um não pouco acho que, eu não caricato. acho que, não acho que o filme perde muito pra isso, mas você nota que é Não, eu tipo acho um caricato, mas eu acho que tá, descuido, tá na vibe um esquisita do descuido. filme. É, Não, eu acho que sim. tá na vibe esquisita. Mas ela se o cara, o Corso o óculos dele quebra, então ele não vê muita ação, não vê ela flutuar, ele tá meio que encurralado ali, aí ele vira assim e dá uma cotovelada na cara dela por Sim, sim. acidente, né? Aí o nariz dela fica sangrando, só que ela consegue dar um basta na situação. Eu não me lembro, o cara escapa, É, o o cara escapa, platinado? escapa, escapa, escapa. Ele pega o sapato dele. Ah, O é, filme, é, 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 é. tem uma E coisa aí rolando ela, de sapato nesse filme que eu não peguei aí no simbolismo. Porque é a segunda vez que você tem. A primeira vez que um sapato cai é logo no início do suicídio. Aí depois, na hora que ele tá perseguindo o capanga da Telfer, ele pega ele pelo sapato e depois ele foge e o Johnny Depp joga o sapato dele embora. E mais pra frente, ele mata o cara com o sapato, mata o cara com o sapato, mata com o ah, sapato, né? é, caramba, que doido, né? Mas eu não sei o Que simbolismo f- exatamente. É um foot fetish. É, pode ser. É, aí, mas tem um momento de brodagem, porque o Johnny Depp diz, pô, essa é a segunda vez que você me salva, né? Que ela salvou ele lá na frente da casa do Vargas com a motocicleta. Em seguida, ela deu uma surra no capanga lá e se feriu o nariz, que tá sangrando o nariz dela. Sim. O que é curioso também, porque é uma pessoa, uma criatura que consegue voar, olhos mudam, ela tem um quê de ah, mortal, Sim. que ela tá Tem alguma sangrando coisa ali. bastante do nariz. Ou como E diria o aí tem cara do umas. Predador, né? Se pode sangrar, pode morrer, né? Exatamente. Aí tem uma faixa que eu adoro, que eles voltam pro hotel e o Corso pega um quê de gelo, assim, pra botar no nariz dela. E a gente tem a faixa chamada Bloody Nose, que ele tá meio que cuidando. E a mulher, ela tira o cabelo, aí ela fica. Que ela tá sempre com o rabo de cavalo, né? Ela tem um cabelão lindo, assim, cai assim. Fica muito mais, tipo, sedu sedutor. Sim. E o olho dela começa a mudar de cor. E ele tá meio que. Aí ela passa também um sangue na cara dele, né? Tipo, ela pega o sangue do nariz e passa no Ela meio rosto que faz. dele. Ela pega o sangue no nariz e E meio a que passa. trilha, e aí a gente tem agora é que a Sumi Joe entra em ação aqui. E logo depois dessa cena dela passando a mão com o sangue dela no rosto, marcando o rosto do Johnny Depp, os olhos dela ficam mudando, né? De cor, exatamente. Agora ela vai começar a cantar. Gosto desse piano também, cara, aqui. É quase um canto de sereia, né, cara? E você sente que ele tá começando a se sentir atraído por ela, né? Tem alguma coisa acontecendo ali que ele ainda não pegou, né? Eles Engraçado que quase, depois eles ele quase nem se limpa o beijam, sangue ele dela da quase cara se dele, né? beijam. Não, mas quase se beijam, mas ele é interrompido por um telefonema, será? É um telefonema que É interrompe? um telefonema que ele recebe na recepção e ele desce, inclusive, com o sangue dela na cara, né? Eu também achei isso esquisito, cara. Não, o cara diz, posso fazer uma xerox aqui, todo sangrando assim na cara. Ai, ai. Mas, mas é o Balkan de novo? É o Balkan. Ah, o É o que o Balcon Balkan de fala, novo. o Ele fala Balkan que diz, pô, o Vargas não é morreu. Ele fala engraçado assim, que nossa, é que ele diz que ele quer que ele volte lá e fale com a Kessler de novo. Aí tem um lance que a gente não falou que a Kessler tem
uma secretária bem alta, assim, bem É, bem fisicamente grande, é. que, muito maior do que o Johnny Depp. Aí ele falou, Ah, pô, não, você viu o aquela tamanho mulher da ali acabou secretária com o Johnny dele? Depp. Não, Acho que ela todo tinha mundo no cara de. filme acabaria com o Johnny Depp se quisesse, até os irmãos Sinisa lá. É verdade, ele tá bem. Ele tá bem frágil no filme. Mas Não, daqui a pouco ele começa a ter mais energia. o que a gente entende é que ele disse, ó, encontra um jeito de voltar lá e eu quero que você veja, busque falar com ela de novo. Aí ele faz umas cópias que ele faz justamente o que você falou, que ele consegue criar um jeito de criar simpatia com a Kessler fazendo cópias das páginas para mostrar para ela que ela não sabia, né? Que ela não tinha visto como se Ninguém diferenciam. sabia. Ninguém sabia. E ele consegue voltar lá durante o almoço da secretária e, e, e ele usa o charme dele para entrar lá de novo e mostra as fotocópias que ele faz lá embaixo no hotel. E aí a mulher diz: Ah, você tem Então minha você. permissão para analisar minha cópia. Mas aí que entra aquele negócio, né? Ele não tem, por mais que ele tenha descoberto a coisa da diferença das gravuras, ele não sabe exatamente o que ele está procurando. Ele não tem conhecimento daquela situação oculta daquilo ali. Ele está olhando por uma coisa e dizendo, ah, agora a chave está na mão direita. Agora, na versão do Lúcifer, ela está na mão esquerda. Tá, e aí? O que isso significa? Bom, não sei, mas é maneiro. Nem o Johnny Depp. É. É, não, e ainda ele tenta fumar lá e ela esculacha ele, né? Ela compartilha da sua opinião, cara. Ela diz, pô, aqui ninguém fuma na minha biblioteca, amigão, né? É tipo, Cara, isso não é uma sai com ideia, ele. isso é bom senso, né? Me admira alguém que teoricamente dedica a vida para livros fazer isso também. Aí tem aquele, como é que é Killer Vision, né, cara? A gente tem uma visão que eu acho que era o Capanga, né? Deve ser o Balker, né? Que chega lá e dá uma É, sim, paulada na É o cabeça. Balcon, sim, sim. Segunda contusão do Johnny Depp em menos de uma hora de filme, né? Aí ele fica nocauteado. Ele acorda, tá tendo incêndio. E eu acho que a minha cena preferida, mais creepy desse filme, Da cadeira de roda batendo. batendo contra a parede de É forma meio ela tem uma cadeira de desgovernada. rodas elétrica, né? Então, como ela fica É, com tipo, ela zit, batendo. zit, zit. Aí ele chega lá Para ajudar, né? Porque pra ver ela se tá de costas, ele não tá ajudar e vendo. vira. E tem só uma cara toda distorcida da baronesa com a língua pra fora. Claramente ela foi estrangulada, né? Sim. E aí ele mexe assim num ângulo que aí a cadeira de rodas se vira e ela dá uma acelerada e bate contra a porta para sair do escritório e tá tudo em chamas. Sim. Acho que essa é a melhor cena acho que ficou bem elegante essa cena. Pô, ficou muito boa. Para compensar aquela A cena da, da, seguinte da do fogo, luta. o fogo de CGI saindo da janela. É, o fogo de CGI ficou bem tosco, né? Pelo amor de Deus, cara. Esse fogo é muito mal feito. É. Assim, eu sei que fazer fogo não é fácil. Ainda mais a gente tá falando de 1999, ok, mas me lembro que mesmo em 1999 eu olhei para aquilo e falei, cara, que coisa mal feita. Tá muito na cara que é É um fogo fake. feio. É. É. Mas ele sai de lá, ele consegue pegar. Novamente a gente vê a cópia da Kessler foi queimada. Tá toda. Cara, eu não entendo por que que o Balcom faz isso. Por que que ele não leva o Bom, livro tudo todo? bem. Não entendo. Ele tava queimando, aí ele pega o que resta do livro. É mais fácil ele pegar o livro todo do que ficar tirando, do ficar achando as gravuras, arrancando as gravuras para depois queimar um livro. É. Ele pega o que resta do livro e sai correndo assim, e passa pela secretária que tava voltando do almoço, meio que dá uma paulada e a secretária derruba umas maçãs que ela tava carregando, assim, Umas né? laranjas, é. Ah, é laranja. E sai de lá. E ele não foge muito longe da cena do crime. Ele fica lá fumando cigarro, olhando o prédio queimar. O que eu achei Cara, esquisito isso. Eu cara, quereria. ele é o primeiro suspeito. Todo mundo já sabe, a mulher É isso sabe que eu quem é digo, ele. essa cena aí.
É perigosíssimo ele estar ali, cara. Ali tem uma pessoa que pode identificar ele, que é a secretária, Que vai pode identificar, falar porque, e porque sabe não? certamente que o cara tinha agendado para ir falar do livro, do que sabe. E uma Ah, vez ela que os conheceu no caras dia anterior. é, e se a polícia do mínimo competente, eles já pesquisaram aquele negócio de acervo de livros, sendo que viu que teve roubo de livro nos dois casos, sabe? É, e É, vão ver que mesmo que não tenha, e não tenha ligado ainda com o lance do Fargas, mesmo que tenha chegado nesse ponto, ali ele está totalmente conectado com aquele crime. né? Mas, assim, uma, esquisito a decisão dele de ficar por ali. É, também achei. Mas, mas ele tinha escondido a cópia do Balkan no hotel. Aí ele volta pro hotel e descobre que alguém conseguiu entrar no quarto e roubar. Ele escondeu mal. Sabe por que ele não, por que não trancou naquele negócio, você bota o código, sabe? Não sei, então. Bom, enfim. Mas aí ele tá numa. Ele fala o Balkan liga de novo e ele diz, pô, a Baroness tá morta. Balkan não parece estar muito importando, né? Que dá mais suspeita, porque foi É, ele na que verdade, ele matou. também não estava se importando quando o Fargas morreu, né? Ele só, É, morreu, é? é. Ah, Ah, não, ele deveria. Eu fiquei sabendo quando eu fiquei forquei sabendo ontem à ele. tarde quando eu estrangulei ela. Aí o filme ele evolui com a gente descobrindo mais. ah, Mais um pouco da alegria do final dos anos 90, que é orgias com pessoas ricas, fazendo rituais. é. E a gente descobre que foi quem roubou o livro do quarto foi a Lyanna Talford, que tá armando para ir pro castelo dela, que fica no algum lugar perto de Paris, tipo Ah, nos arredores de Paris ali, né? na Serra, sei lá, Na no Serra, em Castelão. Petrópolis de Paris, né? É que a cidade se chama Saint-Martin, que é o nome dela de nascimento, né? Sim, sim. Então a cidade é tipo, ela tem o nome da cidade, então ela não é pouca coisa assim, né? E aí, e aí tem uma perseguição, tem aquele É, aí, negócio cara, vamos bem, direto pra cena da orgia, Léo. vamos pra cena da orgia. É, vamos logo pra cena do ritual, vai. Eles já chegaram lá e já estão entrando já pelo castelo já pra tentar pegar o livro de volta, né? Antes que ele seja usado no ritual. O platinado chega lá com uma arma e em algum momento o Johnny Depp tem um momento de destreza física, ele consegue jogar o cara pela escada e aí ele usa o sapato pra matar o É, cara. que aí voltamos pro lance do sapato. Eu não sei qual é a vibe do sapato que tem nesse filme. Mais interessante do que isso, não é tanto que ele mata o cara com o sapato, mas é a tesão que a gente vê nos olhos da garota, que ela diz, eu não achava que você tinha isso dentro de você, sabe? Ela fica deliciando com isso, né? Ela fica bem amarradona, ela curte mais. É que nem quando como você falou, quando O Morpheus vê. É o Mo- mesmo olhar, aquele mesmo olhar de satisfação que o Morpheus tem quando olha pro Neo. quando você vê o Neo fazendo coisas que só o escolhido Só o faria, Neo né? faz. Aquele mesmo olhar, assim, aquele mesmo prazer erótico colando. Ela fica toda oriçada. A Liana tá fazendo a orgia, tá fazendo tipo uma apresentação, uma prévia. É que eles vão fazer um ritual que eles fazem todo ano, né? No aniversário do Thor. Balkan entra lá como se ele fosse dono da parada, assim, tipo, bum! Chega dessa. É, porque ao contrário da orgia do Eyes Wide Shut, né? A segurança de lá é bem fraca, na real. Pelo visto, todo mundo entra. Não tem senha. Não, não tem senha, não tem nada, não tem Fidele, não Não, sabe tem. qual é a senha, cara? É 666. Ah, deve ser. Aí ele chega lá, tipo, E tô o esculachando cara todo sai entrando mundo. pela porta da frente, Não, sabe? e uma coisa, tem tipo 200 pessoas na plateia, todo mundo assiste ele estrangular a mulher, Mas é um monte de gente rica sem graça. mas o único que tenta, surprisingly, é o Corso que tenta salvar ela.
Mas aí a garota voa do segundo andar que ela tava vendo tudo Voa por trás do Corso, que e não vê, diz, né? ó, não, 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 não mata ninguém. Você agora, ela tava pensando, tipo, juridicamente ali, né? Diz, ó, não, tem um montão Assim, de. Agora você não tem que se preocupar acho que ela que só queria ele, que. Acho que todo ela só mundo viu queria ele ver a mulher matar. morta, porque, honestamente, eu não sei em que ponto ela acha que isso justificaria tudo. O que eu acho mais engraçado, na verdade, daqueles ricos fugindo, é que tem uns que tiram a roupa, né, pra fugir. Tem Tipo a pessoas que vão lá máscara e vão de. tirando a roupa, fugindo, assim, pra sair Engraçado que pelado. eles não estavam nu. Não Não, eles estavam estavam nu nu, por né? baixo. Eles botavam uma túnica, tanto que a Tesla mesmo, ela tem uma. Ela fica Ah, nua por sim, botar a sim, sim, túnica sim, por sim. cima. Sei, sei, sei. Tipo, estragou a festa o Balkan, chegando lá daquele jeito, tipo, não tinha mais Acabou vibe. com a orgia dos ricos. É. Acabou com a orgia dos E, ricos. e era o que? Era uma lua cheia? Não me lembro o que que era. Tem uma coisa que eles Não, é o celebravam na. aniversário do Toque, que é o Ah, Toque, do Thor. que é É o uma cara que boa data escreveu para o livro. celebrar, sem dúvida. Eles fazem isso todo ano, É. Mas a faixa é interessante, que aí o Balkan chega assim e aí a música toca. falando Mambo, Mambo Jumbo. É, Mambo Jumbo. Que é uma cena também meio ridícula, né? Dele chegar lá e falando É. Mambo Jumbo, Se Mambo eu- Jumbo. É uma versão aqui que o cara tem um gritinho tipo, hey! E isso é ele estrangulando ela. Bom, também não era fluxo cheio. E os ricos satanistas que se entendem. Ele ainda dá um chute esculachando. Tipo, ela, depois que ela tá morta, ele meio que dá um chute e ela vai deslizando pelo chão, assim. Menosprezo pra vida humana ele tem. Ele não é um cara que tá. Bom, ele também quer vender alma pro diabo, né? É. Não é exatamente uma pessoa bacana, né? E, e em seguida, as próximas cenas, eu sei que eu sempre falo isso, mas as minhas faixas preferidas, que trazem tudo de melhor da trilha do Check lá, são essas duas próximas faixas. Que Que é a Balkan's Failure? Balkan's Failure, que é finalmente tudo acontece, a gente descobre que tem um lugar que o Balkan vai para fazer tipo, a invocação, né? Que agora ele tá com Ele vai toda. para um castelo que fica ali nos Pirineus, até. É, O Castelo Real, né? No é. livro, E no. o Johnny Depp tem uma. O Johnny Depp aí, ele se separa da garota, ele rouba um carro e ele entra em outra perseguição com o Balkan agora, mas ele perde o Balkan porque ele entra numa. Tem um tipo Fica um. atolado, né? Fica entrando no rio, fica atolado lá. De um negócio de chuva, sei lá o quê. E aí ele perde a perseguição, mas ele depois ele vai para uma cidade, ele tinha uma foto que ele tinha conseguido estava dentro do livro da Baroness, que era a foto do castelo onde ele tem que ir, que é onde o Balkan tá fazendo essa invocação. E aí Sim. tem essa cena, blá 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 blá, blá. O, o, o Johnny Depp chega lá em tempo de ver o Balkan já fazendo, lendo, ele já tá invocando, né? Quando o cara chega. Ele tá lendo lá as gravuras, né? E tá naquela vibe lá de fazer um E ele ritual pra poder. tem uma boas falas, diz, eu aprecio você, a gente não é tão diferente, mas para esse lugar só uma pessoa pode ir e vai ser eu, né? E a música se chama Balkan's Failure e ela é gloriosa aqui. Que aqui tem tanto o coro masculino fazendo tipo toda a tensão crescente e aí a nossa Agora, mas assim, ele Jimmy pode não Joe ter. No final de contas, ele vai pro inferno de qualquer maneira, né? é só esperar mais um pouquinho, né? É, Eu assim, ele adoro, fez o ó, a ritual. percussão, cara. E é uma Independente do releitura. ritual dando certo ou errado, ele vai pro inferno, né? O É, Balkan. mas, cara, eu adoro essa faixa, cara. Eu não tô vendo. Ele- Oi? Essa parte é muito boa. Agora a gente. Isso lembra muito a faixa do Vuk Killer pro Drácula The Beginning.
que tem esse mesmo negócio de coro. Eu tentei pesquisar o que eles estão cantando aqui, Hum. mas não consegui encontrar. Ah, Deve ser Tome cuidado, hora do Failure of Balkan. ou você vai se fuder. Não, tipo... O foda é quando você vai fazer uma cena de invocação e o nome da música que você vai ouvir é falando que você vai falhar, né? Balkan's Failure. Mas porque na É. verdade o Balkan começa, ele começa a criar um círculo de fogo ao seu redor e ele diz, puxa, eu tô sentindo toda a energia, tô me sentindo foda agora, sabe? Eu tô imortal e nada pode me machucar. Ele tá falando nada com nada, cara, já. Ele E não tá o, falando nada com nada. Assim, na verdade, eu não sei o que ele realmente esperava desse ritual. não, o Corso chega lá e aponta uma pistola, mas eles têm uma briga e cara que o Johnny Depp leva a pior e acaba num buraco meio preso. Ele diz, bom, eu vou deixar você assistir eu acender, vou chamar o demônio e você vai poder ver a minha glória aqui. Aí o Johnny Depp diz, pô, eu não tô muito... faz outra coisa aí. Ele fica meio que zoando ele. Aí o Ele faz a Balkan coisa fica meio do Mickey puto. Mouse, né? No É, Alfaiate Valente, né? Que ele fala é. pro. Ah, então por que você não vira uma mosca? É. E aí o cara diz, ó, o cara se joga gasolina aqui e ele começa a se queimar. Aí ele acende um fogo e ele manda, pô, não tô sentindo nada, eu tô imortal. Até que não, né? Ele caiu nessa, né? E não, quando ele começa a se lascar é quando a Sumi Joe entra aqui. Chama coreano. É bom, tanto trabalho pra É, nada, né? quando as coisas ficam problemáticas, entra a Sumi Joe aqui. Agora, tu imagina você ser empregado do Balcão, né? O cara já fica lá fazendo. Aí ela. O cara já fica dando palestra sobre o diabo, não sei o quê, e no final das contas ele. Nem consegue acertar. Tu chega na semana que vem, na segunda-feira lá pra trabalhar, pô, tu não sabe aí do chefe? Morreu queimado. Tentou invocar o diabo, O cara. Não ritual, deu certo. no ritual satânico lá. Ai, ai. Pelo menos consegue um Aí, seguro-desemprego aí rolando e tal. e aí, resumo da história: Balca morre queimado. Ele, tudo, né? E o Johnny Depp assiste tudo. Claro que fica um pouco perplexo, porque ele também acreditava que o Balkan estava com as cópias das. Ele achou que aquilo ali fosse dar certo mesmo, né? Ele achou É. que. Aí ele faz um sexo do diabo. Não, calma, calma, calma. Calma, Mas como, calma, é a faixa agora? do sexo do diabo é que ele encontra a mulher lá fora que tinha desaparecido. Ela voltou. Aí ela começa a beijar ele. E aí tem essa segunda faixa, Consummation. Que agora tem um sexo demoníaco, Caliente. né? Caliente, o demoníaco, I guess. Algumas pessoas chamariam de demoníaco, outras de caliente. Mas a cara dela começa a mudar, ficar grotesco também quando ele. É meio. Começa uma coisa, É assim, porque né? ou ela é. E nota Independente. como. A gente não sabe o que que ela é, mas a gente sabe que ela é do diabo. É. Isso é E um aqui, ó, fato, né? é o canto da sereia dela. Eles começam a se pegar, aí progride. É a cena. E eles estão fazendo sexo em frente Ah, não. do O castelo tá pegando Chamas fogo, agora. o Balkan tá pegando fogo e eles estão lá de fora transando, né? Fazendo sexo. A grama. É. Aí. E aqui, agora ele começa a ver quase a cara do Johnny Depp aqui fica aterrorizada, né? Que ele tá. Eles estão chegando a. Ela vai mudando de rosto, né? Tipo. Ela vira várias mulheres, né, cara? Tentei passar essa cena lentamente pra ver se eu reconhecia alguém. E acho que Não, era. não tem nada, não tem nenhuma ligação assim de.
Tem uma que ela ficou com uma cara bem masculina também lá pro fim. Parecia que é quase o Satã. Será? É. E aí com isso, Aí ele não sabe por que que deu errado. Porque o Johnny Depp realmente estava achando, o curso, que muito teria bom. dado certo. O negócio é que agora a gente entende que o Johnny Depp é que quer. Ele diz, agora eu quero saber, eu quero as páginas, eu quero saber onde vai isso, eu quero acessar o nono portal, né? E ela vai e ela já entrega o negócio, porque o Johnny Depp não, não descobre nada quase sozinho, né? Ela já fala, porque a última folha estava forjada, ela era falsa. E é engraçado que o Johnny Depp em um momento diz, como é que você sabe tanta coisa, hein? Não, assim, ele já sabe que aquilo ali não tá legal, né? Ou quando o olho dela trocou de cor, ou quando ela Ele já fazia sabe que folhas aquilo ali não. Que, cinza. assim, cara, quando você tem um ritual satânico rolando, a pessoa tá queimando, um castelo nos Pirineus tá pegando fogo, e chega uma mulher do nada e tá querendo transar contigo ali no meio daquilo ali tudo, você É. sabe que aquilo Ainda ali encontra, ela espera consegue bem. encontrar clima em tudo isso, né? É. É verdade, nada. Mas aí ele volta lá para aquela cena lá aquela loja lá no início do filme, né? Que tem os gêmeos. Uhum. E essa cena é muito interessante, porque na hora que ele chega, no começo do filme, passa um garotinho e uma voz chama o garotinho lá de cima. Ah, fulano, suba, sei lá, para casa, não sei. E quando ele passa de novo, agora, você não vê a criança, mas você vê a voz falando a mesma coisa. Ah, que interessante. E ele Por quê? chega lá e toda a oficina do do Cerniza lá, dos irmãos Cerniza, ela tá vazia. É. Tem dois caras desmontando, que por sinal é o mesmo ator fazendo mais dois papéis. Eu só não notei se eles são gêmeos, esses dois, não, né? São não. São como se fossem outros dois gêmeos, na verdade. Também um que fuma e o Interessante. outro que não fuma. Só que essa cena, esses dois gêmeos são menos marcantes do que no início. No início você vê claramente que são. Nesse Hum, você só acha estranho. é. E ele encontra o. Eles estão meio que mexendo no lugar. Ele diz: pô, não tem mais os caras, como é que eu vou encontrar um negócio? Aí eles estão mexendo numa estante. E Em de algum cima da momento ali, estante. parece no roteiro, parece que dizia que os irmãos, que o cara fala que os irmãos Cenizas morreram já, há muito tempo, há anos atrás. Mas isso não tá Ah, tá. no filme, tá? Isso também não tá no livro. Pode ser que seja algum papo de internet. Ele consegue a última página que ele precisa. Original, é. E ele olha e ele fica meio aterrorizado de ver que a foto é da garota, né? Não, mas a foto da garota já tava lá. A diferença que tá é um raio de luz ali no castelo. Só essa é a diferença da forjada para Ah, real. é, mas ali ele aí é o tipo backstage pass que ele precisa para entrar no castelo agora, É. né? É o ele tá com a área VIP no negócio, né? E a última cena do filme, que acho que muita gente quando diz que não gosta do filme, é por conta dessa é ele entrando, ele Muita gente reclama e eu até acho que também. É. entrando no, eu adoro, cara. Você gosta da cena? Eu acho a cena bem dispensável. Na verdade, você poderia ter acabado o filme antes, mas eu não me incomodo 100%. Não. Assim, eu acho que a galera queria saber o que que tinha dentro do castelo. E pra mim, eu não gosto, eu gosto do mistério, é sempre mais interessante do que a saber o que que é o mistério pra mim, sabe? Não, É, total, eu total. acho que esse mistério que deixa você dizer, bom, você escreve o que você quiser na sua cabeça, sabe? É muito melhor do que você dizer, chegou lá e tinha o Satanás lá dizendo, pô, bem-vindo, você decifrou o meu enigma, né? Tipo, isso seria um Aí estúpido. que sai no final, sai o Steve Vai saindo do castelo, É, tocando um solo de guitarra, que nem no filme Encruzilhada. é. É, e esse é.
O Último Portal. O Último Portal. Eu E gosto desse dá- filme. quem quiser assistir, tem disponível Na no Amazon Prime. Prime, Né? sim. E nem precisa pagar Ah, extra. não, não, tá É o incluído seu pacote normal. no pacote. E a trilha é um pouquinho mais difícil de encontrar, você pode escutar pelo YouTube, que É, o YouTube tem as tem. É. páginas. No E Spotify não tem, acho que no Deezer também não. estranho, não sei por quê, que já lançaram vinis com a trilha mais completa, sabe? E uma versão mais das faixas mais das principais, É, eu também não sei por quê, não sei. mas Tem nunca, acho rolado que alguma nunca coisa lançou. de direitos autorais. E por hora é isso, né, cara? Então é isso. Até a próxima semana, pessoal. Forte abraço, gente.